Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje, sexta-feira, dia 28 de outubro, estamos na antevéspera da eleição. Espero que todos estejam preparados aí para votar no domingo e que votem corretamente, né? Não votem em quem está destruindo o país, por favor. Vamos agora falar na nossa série aqui sobre a nova República Brasileira e eleições no governo do Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e dar uma olhada também no meu novo livro que está aí disponível, Ginocracia, Utopia Final, parte 2, a Utopia Ameaçada. Deem uma olhada, vejam se gostam, né? Comprem, compartilhem, recomendem para outras pessoas. E vamos lá. Então, no último vídeo eu falei que o governo Itamar, com a estabilização da moeda através do Plano Real, lembrem do Plano Real, ele conseguiu impulsionar a carreira política do Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda. Então, o Fernando Henrique Cardoso, assim, eu sei bastante sobre a carreira dele porque eu li o livro dele mesmo, falando sobre a carreira política dele, o livro chamado A História que Vivi, que ele conta a experiência dele como presidente e relaciona com a história de vida dele. Então, além de, obviamente, a minha experiência pessoal, né? Então, eu não votei, eu ainda não tinha idade para votar na campanha, na eleição de 1989. Eu votei a primeira vez em 1992, para a eleição para prefeito, e em 94 eu votei também. No caso, eu não votei no Fernando Henrique, eu votei no Lula. O Fernando Henrique, ele teve uma carreira política, né, muito ligada ao fato, né, de ele ter se tornado um sociólogo, um pesquisador famoso nos anos 60 e 70, ligado ao Florestan Fernandes. Sim, ele também tinha uma ligação com os militares da chamada semana não, aquele movimento dos tenentistas, movimento tenentista lá na década de 20. Então ele tinha uma conexão com esses militares de família, né? Assim, interessantemente, ele chegou a ser preso durante o governo militar e assim, talvez não tenha sido torturado, justamente porque ele tinha essa conexão familiar com esses militares, né, tradicionais da época do tenentismo. Mas assim, é só um fato assim curioso da vida dele. Mas ele ascendeu na carreira acadêmica muito por conta do Florestan Fernandes, que com quem teve a parceria, né? Ele fez parte do grupo de pesquisa, e ao se tornar professor da USP, né, ele criou o nome dele como acadêmico. Quando os militares tomaram conta, digamos assim, da USP e forçaram a aposentadoria, vários professores de carreira, ele foi um deles. Então esses professores que foram tirados da carreira docente em várias universidades públicas do Brasil, inclusive da USP, ele foi um deles. Então ele teve que sair, ele passou um tempo fora, né, ensinando na França, né, na Sorbonne, e quando voltou foi convidado para participar da política, se tornando como, não sei se deputado ou senador, foi senador, como suplente de um outro senador, que eu não me lembro quem. E aí nesse período ele já tinha uma relação, né, positiva com o Lula, que era sindicalista lá no ABC Paulista, e eles chegaram a se articular na fundação do PT, né? O partido foi fundado quando houve o início da reabertura à democracia, com o fim do bipartidarismo e abertura para outros partidos.
mas evidentemente ele não entrou, né? Ele deve ter divergido de outras coisas em relação à fundação do PT, foi acabar entrando no PMDB, que é um partido que já existia, continuou, e depois ajudou a fundar o PSDB, né, que foi um partido que desmembrou do PMDB, se eu não me engano, durante a Constituinte ainda. Eu acho que foi durante a Constituinte, justamente por causa da divergência em relação ao posicionamento entre o sistema de governo, seria parlamentarista ou presidencialista. Eles tinham um viés mais parlamentarista. Então, o Fernando Henrique, ele construiu essa carreira acadêmica, e a carreira política dele também foi ligada muito a outros nomes, né? Ele não era um nome muito bom para eleições, porque ele tinha essa coisa, como eu falei, mencionei no outro vídeo, no vídeo passado, ele era uma coisa meio professoral, então ele não tinha um vínculo muito popular com os eleitores. Então ele não conseguiu ser eleito senador, não conseguiu ser eleito prefeito de São Paulo, conseguiu ser eleito deputado constituinte, e aí quando se tornou ministro, né, no governo Itamar, foi que ele se projetou por causa do Plano Real, né? O Collor, inclusive, chamou ele para participar de alguma coisa do governo Collor, quando o governo Collor começou a entrar em crise, mas ele se recusou. Isso está no livro dele mesmo. Ele se recusou a participar porque na campanha eleitoral o PSDB, que tinha um candidato próprio, que era o Mário Covas, apoiou no segundo turno Lula contra o Collor, né? Então ele não viu muito sentido em participar do governo Collor, apenas para dizer que a intenção do governo Collor era dizer que estava tudo bem e tal, mas não estava, né? Então já estava no final do governo, em crise mesmo. Então ele é eleito em 1994 por força do Plano Real, né? Ele, como eu falei no último vídeo, ele não teve segundo turno, ele foi eleito de primeiro turno, já com mais de 50% dos votos. E aí tem casos pitorescos a respeito do processo eleitoral, já que ele tinha o apoio da mídia, né? Ele era um cara que trazia a confiança da mídia, a confiança do mercado e tal, e o povo acabou abraçando muito ele por causa do Plano Real, e não muito por causa do carisma dele. Mas ele teve também o apoio dos caciques regionais da política, como o José Sarney, o Antônio Carlos Magalhães aqui na Bahia, né? Então eram figuras tradicionais da política que apoiaram ele também durante a campanha, fazendo com que ele gerasse essa aglutinação necessária para uma eleição já em primeiro turno. E aí ele conta no livro dele que as pessoas vinham com notas de R$1, que na época tinha nota de R$1 de papel, né? Hoje em dia não existe mais, só tem a moeda de R$1, e vinham com nota de R$1 para pedir para ele autografar, né? Algumas notas tinham já o nome dele como ministro da Fazenda, mas pediu para ele autografar justamente porque o real tinha trazido, né, um conforto, digamos assim, para a maioria das pessoas do país, justamente por causa da estabilidade da moeda, né? Então, para você ter uma ideia, você que é jovem, que não conhece essa época, mas o real equivalia a R$1 equivalia a $1. Então havia uma paridade de valores entre o dólar e o real. Então, teve épocas em que o real inclusive chegou a valer mais do que $1, do que o dólar, mas poucas épocas, mas se manteve isso. E aí o primeiro governo dele é marcado pela manutenção do plano, né? Algum problema, outro, questões diversas. E aí uma coisa bem marcante do primeiro mandato dele em relação aos processos eleitorais é que houve a mudança da lei eleitoral para permitir a reeleição. E aí, segundo ele, né, segundo o próprio Fernando Henrique, ele não interferiu nos processos, tanto que ele mesmo disse que não queria. Muita gente duvida disso. E diz que os maiores interessados, na verdade, para a aprovação da emenda que gerava a reeleição, permitia a reeleição, era dos governadores, já que governador e prefeito também poderia concorrer à reeleição, né, os cargos executivos que até então não existiam no Brasil. E a questão é que durante o processo de campanha no legislativo para aprovar essa lei, houve denúncias, né, comprovadas, algumas sem comprovação, outras, mas houve a questão de compra de votos, né?
e supostamente intermediadas pelo o chefe da Casa Civil da época, que era o Sérgio Mota, né? Sérgio Mota, que foi uma figura muito importante do governo Fernando Henrique, que era justamente o grande negociador em relação às necessidades políticas do governo, né? E aí se diz que no livro dele ele não deixa claro exatamente que o Sérgio Mota mediou muito dessa questão da compra de votos, mas segundo ele foram os governadores interessados que, bom, tanto que a denúncia veio do norte do país, o Amapá, Roraima, algum lugar assim, não me lembro direito. Aí é só você pesquisar para ver o fato específico. Mas o fato é que houve essa denúncia e ficou marcado isso. Mas no final das contas a emenda foi aprovada e passou a se permitir a reeleição no Brasil, o que favoreceu os governadores, prefeitos e ele mesmo como presidente, que se candidatou à reeleição. A manutenção meio que forçada do sucesso do Plano Real até aquele momento, né, até 1998, forçado no seguinte sentido: o câmbio ele não pode ser fixo, certo? O câmbio monetário ele tem que ser móvel, justamente para que haja a conexão do mercado interno com o externo. E eles, né, os responsáveis pela economia do país na época, seguraram o valor do real em relação ao dólar de 1 para 1 durante todo o primeiro mandato do Fernando Henrique de maneira artificial, né? E aí causava problemas sérios, especialmente para as exportações. E aí quando ele garantiu a reeleição e tomou posse no segundo mandato, isso em janeiro de 1999, foi que houve a chamada crise do câmbio, em que de um dia para o outro o real, né, que valia $1, passou a valer 1,30, né? Parece uma coisa ridícula hoje, já que hoje o dólar está valendo, sei lá, 5, 6 reais. Mas você tem uma moeda supostamente estabilizada de 1 para 1 e de um dia para o outro muda de 1 para 1,30, então você tem que imaginar que todo tipo de pessoa que negociava com produtos que eram indexados com valor em dólar tiveram que pagar quase 30% a mais de um dia para o outro. Então, de um dia para o outro, os valores de tudo subiram 30%. Um exemplo é o trigo, né? O preço do trigo, por exemplo, é marcado pelo valor do dólar, já que é um preço internacional. E aí, uma pessoa que fabrica pão, por exemplo, vai ter que aumentar em 30% o valor da principal matéria-prima do pão, que é a farinha do trigo. Então, tenta imaginar isso aí. Então, tem assim, quem viveu aquela época sempre deve lembrar, por exemplo, das centenas, milhares de lojinhas de tudo por R$1,99. Eram lojinhas de produtos importados, importação feita com dólar, e aí revendidos em real, que aí valia muito a pena investir nisso, já que o dólar e o real era o mesmo valor. Então você comprava os produtos a centavos de dólar e vendia a 1,99 e tinha lucro, uma margem de lucro relativamente alta. Mas aí de repente todos os produtos ficaram 30% mais caros. Então um monte de gente quebrou e tal. E isso foi o lado, né, negativo, digamos assim, dessa crise cambial que aconteceu em janeiro de 99, que aí a inflação voltou durante um tempo, né, ainda sob controle, mas retornou. E aí houve um desemprego, crise e tal, o Brasil teve que pedir empréstimo novamente ao FMI, tem uma série de problemas que foram causados por isso aí, como consequência, que marcou muito o segundo mandato do Fernando Henrique. Mas teve uma questão, assim, não é exatamente positiva, mas foi positivo para poucas pessoas, para algumas pessoas, foi que algumas pessoas ligadas ao governo, né, isso aí o Ciro Gomes também denuncia isso, algumas pessoas sabiam que haveria essa mudança do câmbio de um dia para o outro, né? Sabia o que ia acontecer e compraram muitos dólares nos dias anteriores. E aí no dia seguinte, a mudança cambial, essas pessoas estavam 30% mais ricas, porque o valor do dólar subiu 30% de um dia para o outro. Então você tenta imaginar aí para essa pessoa que tinha dólar acumulado,
essa subida repentina fez com que o valor do que ele tinha em posse aumentasse muito, né? Então isso aí virou um escândalo depois, né? Chama escândalo Banestado, que curiosamente o juiz responsável pela investigação, pelo processo, foi o juiz Sérgio Moro. Ele era responsável por essa investigação, foi uma investigação que não deu em nada, que liberou todos os envolvidos, né, que eram todos ligados direto ou indiretamente ao PSDB, né, ao partido do presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí até hoje tem problemas em relação a isso, né? Muitas pessoas lembram disso como sendo uma mancha no governo Fernando Henrique e também uma mancha, mais uma na carreira desse juiz, né, que agora vai ser senador, Sérgio Moro. Tem também, assim, em relação aos governos Fernando Henrique, as famosas privatizações, né? Privatização da Vale do Rio Doce, por exemplo, que era uma empresa estatal de mineração, que depois passou a ser privada e hoje é uma grande multinacional, dentre outras, né, privatizações. A da Vale é bem marcante porque ela foi vendida a um valor muito grande e supôs-se que esse dinheiro seria usado para amortizar ou eliminar dívidas do Estado brasileiro, mas aí isso acabou não acontecendo, porque dizem que vendeu muito barato, ou sei lá, não sei, são os detalhes da época. Mas o Fernando Henrique, no livro dele, ele defende dizendo que os juros relacionados às dívidas, tanto a dívida externa que o Brasil ainda tinha na época, e a dívida interna, né, que é a dívida contínua que o Estado faz para poder gerar o sistema financeiro, que o sistema financeiro é baseado em dívida, né, a dívida constante dos correntistas, das empresas e de todo mundo, para que o dinheiro tenha algum valor, é baseado na dívida. Ele diz que era muito grande, então o valor da venda da Vale não seria suficiente. Mas aí, quando o valor das coisas passa a ser medido em milhões, bilhões, trilhões, a gente perde a noção do que é que vale mesmo. A gente sabe o valor de fazer uma feira de 300, 400 reais, se isso é muito ou pouco para você, depender do seu salário. A gente entende isso. Mas quando a coisa é vendida por bilhões de dólares, de reais, é meio difícil. Mas foram os problemas relacionados com isso. E aí foi um governo marcado por, né, pela questão do sucesso do Plano Real na primeira fase, do Plano Real com problemas por causa do câmbio na segunda parte, tem a questão da eleição, da compra de votos para a coisa da reeleição. Teve um escândalo muito famoso, foi o painel do Congresso foi invadido, né, a mando supostamente do ACM, né, do Antônio Carmagalhães. Ele supostamente comandou um outro senador lá, influenciou para manipular os votos de alguma coisa, não me lembro o que, não sei se foi esse mesmo do projeto de reeleição, e aí essa manipulação acabou virando um escândalo de manipulação, de quebra do painel de votos, de votação do Congresso, e aí tanto a ACM quanto outros senadores renunciaram. A ACM era senador na época, eles renunciaram e depois foram eleitos de novo, certo? Então a ideia justamente de renunciar é para isso, né? Porque você entra num processo interno lá do legislativo para poder perder o cargo. Se você for até o fim com o processo e perder o cargo mesmo, for condenado e perder o cargo, você fica inelegível durante não sei quanto tempo. E quando o cara renuncia, ele pode simplesmente se eleger na próxima eleição, que foi o que acabou acontecendo. A lei de ficha limpa, né, que foi elaborada durante o governo Lula, meio que impede um pouco isso, já que a pessoa que está respondendo um processo ou foi condenada a processo, alguma coisa assim, não sei exatamente como é, impede que o cara se candidate, né, se seja candidato. Mas as coisas são feitas aos poucos, né? A história, como eu falei, a história da República Brasileira, a nova República, a República não é já, mas a República tem altos e baixos, né? Então, e tem, acho que é isso, assim, de destaques em relação ao período do Fernando Henrique, certo? Então, só para resgatar mesmo, né, foi um presidente que ficou 8 anos no poder, e durante esses 8 anos fez muita coisa positiva, né? Fez algumas coisas que não foram tão positivas, conseguiu estabelecer, digamos assim, uma certa estabilidade
do Brasil em relação à imagem internacional. Tem uma coisa muito positiva internacionalmente, que foi a mediação que ele fez para a independência do Timor-Leste. O papel do Brasil foi essencial na independência do Timor-Leste, um país que ainda era uma colônia, era um país de língua portuguesa, que foi colonizado pelos portugueses e que pertencia à Indonésia, que é um país asiático que fala outra língua, então havia uma afinidade, já que é um país que falava a língua portuguesa. Um país muito simpático, por sinal, eu já ouvi algumas coisas sobre. Então foi isso, isso foi aí basicamente o governo Fernando Henrique. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os governos petistas, aí já vai ser pós-eleição, eu já vou poder me pronunciar sobre a eleição, o que é que aconteceu, já que a eleição é daqui 2 dias, para você que está vendo o vídeo agora no dia da estreia. E aí a gente pode continuar falando sobre esses elementos. Deixe comentários sobre esses vídeos, sobre sua opinião sobre os governos, o que é que você lembra desse governo, se você sabe, o que é que você sabe, o que ouve falar sobre. E eu vou ficando por aqui. O vídeo já deu 20 minutos, era para dar 15, mas é porque foi um governo longo, 8 anos. E aí eu puxo muito, não só pelo que eu estudei em relação a isso, do livro do Fernando Henrique, mas também da memória também, as coisas que eu lembro. Que me lembro inclusive que na época eu estudava na Universidade Federal da Bahia aqui, e havia muitas críticas em relação à maneira como se precarizava as universidades públicas e cortava verba, muito parecido com hoje inclusive. E tinha-se muito medo de que a universidade fosse ser privatizada, que é uma coisa que a gente tem medo até hoje também, de privatização das universidades públicas, já que o ensino privado ele foca muito nos resultados comerciais, financeiros, e muitas vezes deixa de lado as conquistas intelectuais que não sejam lucrativas, digamos assim, o que é muito ruim, porque a ideia do mundo intelectual não é simplesmente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro na verdade seria uma consequência de um esforço intelectual e não a meta do esforço intelectual, certo? Por isso que a gente está aqui no Super Acadêmico, de maneira o mais livre possível, falando sobre essas coisas. Então vamos lá, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dar uma olhada no meu livro novo, Democracia parte 2, Utopia Ameaçada. Dê uma olhada na live de lançamento, foi bem legal, muitas pessoas participaram. E até o próximo vídeo. E no domingo, por favor, tenham consciência em quem vocês votam. Eu espero que as coisas mudem. Vamos lá, valeu.